Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre um ajuste no modo ventilação por pressão de suporte, que muitas vezes é esquecido, que é o percentual de ciclagem, ou o percentual que representa o fim do ciclo respiratório, o percentual de fluxo, enfim, existem diferentes formas, né? Ele é chamado de diferentes formas pelos ventiladores, mas que é um parâmetro super importante e que vai determinar a ciclagem no modo pressão de suporte. Então, antes de mais nada, né? O que é ciclagem? Isso precisa ficar bem claro, né? A ciclagem é uma das fases do ciclo ventilatório do ventilador, do respirador. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente confunde quando a gente fala de fases do ciclo, achando que quando a gente se refere ao disparo, por exemplo, a gente está se referindo ao disparo, o início da inspiração pelo paciente. E, na verdade, o disparo, ele corresponde ao início da fase INS no ventilador, no respirador, quando o ventilador abre o ramo INS. Da mesma forma, a ciclagem, que representa a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória, ela diz respeito a essa mudança no ventilador e não necessariamente a mudança da fase ins para a fase ex pelo paciente, tá? Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro, e é por isso, inclusive, que existem as sincronias, tá? Então, o que acontece? Na ciclagem, o ventilador, ele fecha o ramo ins e abre o ramo ex para permitir a exalação do paciente. E caso esse momento, essa ciclagem aconteça antes de o paciente terminar a inspiração, nós teremos uma sincronia, por exemplo, chamada de ciclagem precoce ou ciclagem prematura. O que significa isso? O ventilador, ele terminou a inspiração, ele fechou o ramo ins e abriu o ramo ex antes mesmo de o paciente terminar a sua inspiração, tá? Então, vai haver aí uma briga, né? Da mesma forma, também pode acontecer o contrário. Pode acontecer uma ciclagem que nós chamamos de tardia, que é o ventilador, ele termina, cicla, né? Ele muda da fase ins para a fase ex, depois de o paciente já ter terminado a fase inspiratória. Então, por exemplo, o paciente termina de inspirar, começa a expirar e o ventilador ainda está com o ramo ins aberto, não liberou o ramo ex para que o paciente exale. Então, também teremos aí um problema, uma sincronia, tá? Não é o meu objetivo falar de assincronias nesse vídeo, tá? Esse é um outro assunto. Porém, o que eu vou falar hoje, esse ajuste que eu vou falar hoje, tem tudo a ver com as sincronias. Mas eu acho que ainda, para entender a sincronia, as pessoas precisam entender o básico. O que é uma ciclagem a fluxo, que é o que acontece no modo pressão de suporte, tá? Então, vamos lá. No modo pressão de suporte, a ciclagem, essa mudança da fase ins para a fase ex no ventilador, acontece a fluxo. O que significa isso? É muito fácil quando a gente fala assim, a ciclagem no modo pressão controlada, no modo PCV, acontece por tempo. Ótimo, eu ajustei um tempo inspiratório lá de 1 segundo, deu 1 segundo de inspiração, o ventilador cicla, muda da fase ins para a fase ex. Da mesma forma, no modo volume controlado, a ciclagem é a volume. Então, se eu ajustei um volume de 300 ml, o ventilador vai entregar 300 ml. Quando ele terminar de entregar 300 ml, ele cicla, ele muda para a fase ex. Beleza, muito fácil. Mas quando a gente fala em ciclagem a fluxo, primeiro, muita gente nem sabe que o modo pressão de suporte cicla fluxo, acha que cicla pressão. Isso é pegadinha de concurso, pegadinha de prova de residência, prova de título de especialista, porque muita gente erra, né? Então, não, a ciclagem no modo pressão de suporte não é a pressão. A pressão ela é limitada, assim como no modo pressão controlada, ela é limitada durante toda a fase inspiratória, tá?
Ou seja, se eu ajusto uma pressão de 9, uma pressão de suporte de 9, aqui como está ajustada, significa que durante a fase INS o paciente vai receber uma pressão limite de 9 centímetros de água. Tanto é que a curva de pressão ela é quase que constante, né, durante toda a fase inspiratória, tá? A ciclagem, então, no modo pressão de suporte é a fluxo. E como que acontece isso? Bom, quando a gente faz os ajustes do modo pressão de suporte, a gente consegue ajustar um percentual de fluxo para que ocorra essa ciclagem. Como assim? A gente ajusta um percentual do pico de fluxo inspiratório. Um percentual do pico de fluxo inspiratório. O que é isso, Aline? Vamos lá, vamos por partes. Então, vamos olhar aqui para a curva de fluxo no tempo, tá? Que é essa segunda curva aqui que vocês estão olhando no ventilador. Como que funciona uma curva de fluxo no ventilador? Como que eu examino, analiso ela? Bom, primeira coisa, eu tenho que identificar a linha de base dessa curva, que é o zero, tá? Essa linha aqui, o zero, né, que indica fluxo zero, ela é a linha de base e ela divide os dois momentos, né, do ciclo, então, o fluxo inspiratório e o fluxo expiratório, tá? Então, tudo que está acima dessa linha de base é fluxo inspiratório, tudo que está abaixo, fluxo expiratório, certo? Ótimo. Então, se vocês olharem só para a parte superior dessa curva, acima da linha de base, vocês vão observar alguns momentos nessa curva aqui. Primeiro, o que acontece? O fluxo inspiratório sobe rapidamente, né? E depois ele começa a cair, certo? Por quê? É um ciclo espontâneo. E na ventilação espontânea, nós respiramos, na fase inicial da inspiração, nós temos realmente um fluxo maior, porque é o período em que entra mais volume de ar e ele entra de uma forma mais acelerada. Lembrem que fluxo é volume no tempo, né? Então, é a quantidade de ar que entra num determinado tempo. Então, quando eu começo a inspiração, esse ar entra mais rápido, num fluxo mais acelerado, e entra uma maior quantidade também, tá? Bom, aí, a partir de um determinado momento da inspiração ainda, esse fluxo começa a cair, a ficar mais lento, além de um volume de ar menor entrar, certo? É isso que essa curva está demonstrando aqui. Então, inicialmente um fluxo mais alto, que atinge um pico, o valor mais alto do momento inspiratório, e depois ele começa a cair ao final da inspiração, até chegar a zero, né? Próximo de zero. Bom, o que acontece? Quando eu ajusto um valor, um percentual do pico de fluxo, eu estou ajustando, estou dizendo para o meu ventilador o seguinte: olha, quando o fluxo inspiratório cair a X% do pico, você vai ciclar, você vai mudar da fase INS para a fase ES. Vamos com exemplos, tá? Então, aqui, ó, estou aqui no pico do fluxo inspiratório, certo? Esse pico é 100%, tá? Inclusive, se vocês olharem aqui do ladinho, ó, que marca aqui o valor do fluxo mesmo, nós temos aqui um valor de 95 de fluxo, certo? 95 litros por minuto. Então, vamos considerar aí próximo de 100, tá? Só para ficar mais fácil, só para a gente arredondar e ficar mais fácil. Então, o pico do fluxo do paciente está sendo 100 litros por minuto, ou seja, o máximo de fluxo que ele atingiu na fase inspiratória foi 100 litros por minuto, ok? Isso é 100%, né? Então, agora fica até mais fácil. Quando eu ajusto lá no ventilador, por exemplo, um percentual de ciclagem de 50%, tá? Significa o quê? Que quando o fluxo começar a cair, quando ele chegar em 50 litros por minuto, que é 50% de 100, que é metade de 100, o ventilador vai ciclar, ele vai fechar o ramo INS e vai mudar para a fase ES, abrir o ramo ES e permitir a exalação do paciente.
ok? Então, isso é difícil de as pessoas entenderem, porque daí, olha só, por exemplo, se eu ajustar um valor de 20%, tá? Ao invés de 50%, eu ajustar 20%. O paciente vai inspirar, vai chegar lá nos 100 litros por minuto, né? Que é o máximo, é o pico dele. Quando esse fluxo cair a 20 litros por minuto, o ventilador vai ciclar. Então, vai demorar mais para o ventilador ciclar, tá vendo? Por quê? Quando cicla 50, ele está ciclando aqui em cima. Quando ele cicla 20, ele está ciclando lá embaixo. Ou seja, o tempo inspiratório é maior quando a ciclagem, esse percentual de ciclagem que eu ajusto, esse percentual de pico de fluxo que eu ajusto, é menor, tá? Então, quando o percentual de fluxo é maior, o tempo inspiratório é menor, e o contrário também é verdadeiro. Então, isso é o que confunde muito as pessoas, e muitas vezes elas até têm medo de mexer nesse percentual de ciclagem, porque não sabem, não entendem como ajustar isso, tá? Mas é super importante esse ajuste, então por isso a gente precisa frisar, repetir, até fixar, tá? Então, vamos lá, vamos simular aqui uma situação, né? Então, eu tenho lá um paciente que está em modo pressão de suporte, lembrando que, como acontecem somente ciclos espontâneos no modo pressão de suporte, ou seja, o paciente participa de todo o ciclo, ele tem que ter participação em toda a fase inspiratória, ativação muscular durante toda a fase inspiratória, isso significa que ele precisa ter drive, né, para eu colocar no modo pressão de suporte. E eu ajusto, assim, basicamente, né, que parâmetros? Pressão de suporte, que aqui está em 9, PIP, que é a pressão positiva expiratória final, que está em 5. E aí, então, o que significa? Que na fase inspiratória, o paciente vai receber 9, além desses 5 de PIP, tá? 9 centímetros de água de pressão, além desses 5 centímetros de água de PIP, de ajuda, né, na fase inspiratória, certo? E FIDA2, eu não tenho ajuste de frequência respiratória porque todos os ciclos são espontâneos, então eu não vou ter nenhum disparo a tempo, eu não vou ter nenhum ciclo mandatório, tá? Nesse modo ventilatório. E a sensibilidade, obviamente, porque como todos os ciclos são espontâneos, o disparo ele será ou a fluxo ou a pressão, tá? Posso escolher ou a fluxo ou a pressão, certo? Aqui está a fluxo em 2 litros por minuto a sensibilidade. E aí, normalmente é isso que as pessoas ajustam, né? E é isso que fica na tela principal do ventilador. Mas se você clicar nos ajustes a mais que esse modo permite, você vai identificar que existe um parâmetro que é o fim do ciclo, que é um parâmetro em percentual. Às vezes ele é chamado de percentual do critério de ciclagem, percentual de pico de fluxo, percentual de ciclagem. Existem algumas formas de o respirador chamar, né? Ciclagem, mas você precisa ajustar esse parâmetro, tá? Muitas vezes fica lá sempre 30% para todos os pacientes, porque é o ajuste lá programado do ventilador. Tá certo? Não, porque 30% para alguns pacientes vai trazer uma ciclagem prematura, para outros uma ciclagem tardia e para outros ok, vai estar correto, vai estar perfeito, né? Então, a gente precisa ajustar individualmente esse percentual de ciclagem, que normalmente é esquecido, tá? Aqui, né, eu propositalmente deixei em 30, porque alguns respiradores já começam sempre nesse valor, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui a ventilação do paciente com esse fim do ciclo, com esse percentual ajustado em 30%, tá? E o que nós temos que sempre observar, então, quando a gente está trabalhando com o modo pressão de suporte? A curva de fluxo, a curva de pressão, a curva de volume, todas as curvas eu tenho que observar, né? Como eu falei, eu não vou focar nas assincronias. Mas, observem aqui que no simulador, quando o paciente começa a fase expiratória aqui do ciclo, há ainda, eu vou parar um pouquinho aqui,
um esforço aqui do paciente como se ele não tivesse ainda terminado a inspiração, certo? Não tem uma curva retinha aqui, bonitinha, até o final, até chegar no zero. Por quê? Porque começou a fase ex, mas o paciente ainda está tendo um esforço inspiratório, tá? E aí isso está alterando ali o ciclo, a curva na fase ex. Então, basicamente, tá? Assim, eu sei que não vai dar tempo de explicar, mas aqui está acontecendo uma ciclagem prematura, tá? O ventilador está ciclando antes de o paciente terminar a inspiração, antes do tempo neural do paciente. O que eu tenho que fazer então? Bom, então eu preciso que o ventilador dê um tempo inspiratório maior para o paciente. Concordam comigo? E para que esse tempo inspiratório seja maior, o meu percentual do pico de fluxo tem que ser menor, tá? Então, vamos ajustar aqui, tá em 30%. Agora eu vou mudar para 20%, tá? E a gente vai observar a curva, as diferenças na curva. Sempre quando a gente ajusta, a gente tem que esperar alguns ciclos, tá? Para estabilizar, né? Então, não é assim, muda e já vai corrigir, né, a sincronia, o problema, tá? A gente tem que observar ao esperar um tempo, né? Então, olha só. Aqui eu já não tenho mais, né, o que estava acontecendo lá com 30%, tá? Por quê? Porque agora o ventilador deu mais tempo inspiratório para o paciente, foi mais, respeitou mais o tempo do paciente, tá? Que é um tempo inspiratório maior. Então, vejam que eu já tenho aqui uma melhora na curva, tá? Agora eu vou fazer o contrário, vou aumentar. Vou colocar lá para 60%, só para a gente exagerar um pouquinho e fazer uma comparação, tá? Para ficar ainda mais fácil de entender isso. Esperar um pouquinho esse ajuste. Olhem só, vou colocar aqui. O que aconteceu? Percebam. Olha só, aqui quando a linha começa a ficar reta é porque começou a fase ex, tá? Então, olhem aqui, a fase, quando termina a inspiração, com ajuste de 20%, percentual de ciclagem, e aqui em 60%, ó. Então, percebam, quando eu ajusto valores maiores, o ventilador ele cicla antes, ele termina a inspiração antes, então eu estou dando um tempo inspiratório para o paciente menor, tá? Quando eu ajusto valores menores, por exemplo, 20%, eu permito um tempo inspiratório maior. Demora mais para o ventilador ciclar, demora mais para o ventilador abrir o ramo ex e fechar o ramo ins, tá? E aqui, ó, fica bem claro, ó, que o paciente ainda estava puxando o ar, tá? Quando o ventilador passou para a fase ex, tá? Então, uma briga, uma assincronia que nós chamamos de ciclagem precoce, tá? Então, o ventilador ele ciclou antes do que deveria, né? Ciclagem precoce. Acho que é isso, né, gente? Então, assim, sempre que o paciente precisa de um tempo inspiratório maior, eu tenho que ajustar percentuais de fluxo, percentuais de pico de fluxo, percentuais de ciclagem, percentual do fim de fluxo, de ciclo menor, tá? E quando o paciente precisa, ao contrário, ele tem um tempo inspiratório mais curto, né? Que é o que acontece às vezes nos doentes obstrutivos, por exemplo. Eles têm um tempo inspiratório bem curtinho, aí eu vou ajustar valores maiores. Por quê? Porque daí o ventilador vai ciclar mais rápido, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que esse valor ele não deve ser fixo, não existe um valor ideal para todo mundo, tá? Então não tem por que estar sempre ajustado no mesmo valor para todo mundo, tá certo? Tem que ser ajustado de forma individual e eu preciso entender como funciona esse percentual de ciclagem, né? Esse percentual do fim do ciclo no modo pressão de suporte. Perfeito? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, né? E segue aí o canal. Nós vamos dar continuidade a alguns temas que eu considero relevantes e que eu percebo que geram bastante dúvida, né? Nas pessoas, nos profissionais, enfim. Ok? Até mais!